Nos últimos meses, talvez até anos, eu venho realmente buscando valorizar aquilo que importa pra mim. Não é aquela coisa de ter um propósito, porque eu não sei se vocês perceberam, parece que a internet hoje vive em torno de um propósito. Todo mundo tem que ter um propósito. Se você não tiver um propósito, você tá viajando na maionese. É mais ou menos isso. E nos últimos meses, em prol de sair dessa caixinha aí que as pessoas criaram, e eu resolvi criar hábitos para minha vida que eu saberia que esses hábitos a médio e longo prazo iriam trazer para mim uma satisfação muito grande. Não a satisfação daquela do tipo que eu tenho que mostrar o que eu tô vivendo, mas a satisfação do tipo de me sentir bem comigo mesma, consciente, plena. Sim, gente, plena. Hoje em dia essa palavra parece tão superficial, saiu tanto do conceito do que é ser pleno de verdade, que a gente já esqueceu como viver a plenitude de fato. E por conta disso que eu estou falando para vocês, de toda essa minha forma de olhar para o mundo, de olhar para as coisas na atualidade, é que eu trouxe para vocês esses 5 hábitos que pode também te ajudar. Não é para você tentar correr uma maratona e viver todos os hábitos de uma única vez. Não, é aos pouquinhos, é devagar, é com calma, é no seu tempo, é na sua rotina, porque, gente, é isso que faz a diferença, acredita em mim. Viver as coisas no seu tempo é isso que faz a diferença. Hoje em dia as pessoas parecem que estão em uma maratona, parece que se você não estiver fazendo tudo o tempo todo, você não é normal, entende? As pessoas hoje que se acham normais são aquelas que passam o dia filmando cada passo do seu dia, cada coisinha que faz, cada respirada que dá. E isso, gente, eu posso ter certeza que não é algo saudável. Não é tão saudável que eu tava tentando viver dessa forma e a única coisa que eu consegui trazer pra minha vida foi mera frustrações. Então, vamos aos 5 passos. Mas antes, eu tenho que tomar o meu cafezinho, né, gente? Porque sem um café não dá. E o primeiro passo é descansar, dormir bem e fazer as coisas no meu ritmo. Parece 3 passos, mas na verdade é só um e eu vou explicar a vocês por quê que descansar, dormir bem e fazer as coisas no meu tempo é um único passo. Gente, antes eu vivia acelerada. Eu era uma pessoa acelerada e eu confesso que de vez em quando essa pessoa ela volta, ela vem à tona e eu me perco na minha própria bagunça, no meu próprio caos. E por que que isso acontecia sempre comigo? Eu estava sempre acelerada. E mesmo em algum momento que eu estivesse fazendo alguma coisa, onde eu estivesse parada, a minha mente ela estava ali o tempo todo, acelerada, buscando coisas, ideias e tendo insights que, na maioria das vezes, eu não conseguia colocar em prática, porque era tanta coisa na minha cabeça que eu não conseguia respirar. Eu estava tendo tique nervoso. Vocês sabem aquela piscadinha que a gente dá no olho? Pronto, eu tava tendo isso. E isso era porque eu tava vivendo de forma muito acelerada. A minha mente, ela não parava. E o nome disso é ansiedade. Então, de um tempo pra cá, eu comecei a meditar. Sim, gente, meditar. E eu não tô falando aquela meditação que todo mundo acha que o minimalista faz, que é ficar assim. Não, não é esse tipo de meditação. Eu simplesmente pego áudios aqui do próprio YouTube, coloco pra escutar e no momento em que eu vou dormir, eu durmo ouvindo esses áudios. São áudios que vai trazer calma, né? Audioterapia de Theta Healing também. Isso ajuda bastante, sem contar em outros áudios que eu ouço durante o sono, enquanto eu estou dormindo. Esses áudios, eles trazem calma para minha vida, eles trazem realmente o verdadeiro significado de plenitude. No dia seguinte, eu não vou dizer que a minha vida se transforma no piscar dos olhos, porque não é só o áudio que vai fazer eu me tornar uma pessoa mais calma, desacelerada, a pensar que as coisas, elas só podem acontecer no meu tempo, não tem outra opção. É também a prática, né? A praticidade. Então, em um dia, por exemplo, como o de hoje. Hoje são 2 horas da tarde, as crianças estão de férias da escola e o Theo tá em casa
O Ben, ele foi brincar com um amiguinho e a Antonella foi pra casa de uma amiguinha brincar também. Eu estou gravando. Vocês estão entendendo? Estou gravando, mas durante toda a manhã de hoje eu não consegui gravar. Por quê? Porque eu tinha meus filhos em casa. E nem sempre é possível fazer com que eles fiquem calmos. E eu não ia trazer um conteúdo aqui pra vocês onde tivesse grito, briga, criança correndo. Então, assim, e o que é que eu quero dizer com isso? Antes, em um momento como esse, o que é que eu iria fazer? Eu ia gravar, mesmo assim. Ou melhor, eu ia ficar tentando gravar durante a manhã inteira e eu não ia conseguir trazer bom conteúdo para vocês. Eu não ia conseguir me sentir satisfeita com o que eu estava fazendo, com o que eu estava falando. E nessa de ficar tentando gravar, eu ia ficar exausta, cansada. E agora, como é que eu penso? Eu não vou conseguir gravar de manhã, as crianças estão em casa, elas vão brincar, vão fazer barulho e é normal. E eu vou ter que ficar parando o vídeo toda hora ou até regravando o tempo todo. Então, eu vou esperar que elas saiam de casa depois do almoço e vou gravar. E é o que exatamente eu tô fazendo. Mas essa mulher de hoje, essa Maria de hoje, há algum tempo atrás, ela estaria insistindo em gravar conteúdo. Entende? Por quê? Porque a minha mente, a minha cabeça, ela não ia se conformar enquanto o conteúdo não tivesse gravado, enquanto o trabalho não tivesse feito. O fato de eu viver sempre acelerada, o fato de eu querer fazer as coisas para entregar logo, para, sabe, o trabalho terminado, fazia eu entrar em um estresse muito grande, muito grande. E a frustração que vinha junto com essa ansiedade deixava tudo ainda pior. Então, eu aprendi a desacelerar e eu aprendi a fazer as coisas no meu tempo. Quando dá pra fazer na minha rotina, eu fico até emocionada. Juro pra vocês. E talvez a segunda dica vocês achem bem assim, sem graça, porque realmente é uma coisa assim, bem... nada a ver, até algumas pessoas podem achar realmente que é nada a ver, sabe? Mas a segunda dica que hoje, que eu implanto na minha vida e eu trago pra vida de vocês, pra vocês implantar na vida de vocês também, é beba água. Sério, cara, bebe água. Ah, Maria, mas beber água? Como assim? Beba água. Beber água, ela não vai só hidratar o seu corpo, que é a função dela primária, mas ela também vai trazer paz, calmaria para sua vida. A água, gente, ela tem esse poder de trazer paz, de trazer calmaria. Perceba que em várias práticas, né, não quero entrar nesse assunto agora, mas só para vocês entenderem, em várias práticas de Ho'oponopono, orações inclusive cristãs que a gente vê aí como orações do bispo Bruno Leonardo. Enfim, várias dessas pessoas, eles implantam a água como uma esfera para te ajudar a conseguir alguma coisa ou limpar alguma coisa dentro de você. E a água por si só, ela tem esse poder. Não é? A água por si só, ela já traz essa calmaria para sua vida. Então, não é beber água só por beber, para você, sabe, cumprir aquilo. Não, beba água. Só beba água. Só se hidrate, só busque a água como um momento de paz. Aquele momento onde você está engolindo cada gole de água é um momento de sua mente também desacelerar. Presta atenção naquilo que você está fazendo. Você está bebendo água? Não. Você está trazendo paz para sua vida. Você está refletindo aquele momento. Você está trazendo sintonia por seu ser. Então, bebe água. Beber água é muito bom por várias questões e eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. E a terceira dica, gente, que eu trago aqui para vocês e que eu faço todos os dias na minha vida é treinar. Ai, como é bom treinar. E só corrigindo aqui
tá? Abrindo um parênteses, eu não treino todos os dias, mas eu tento me exercitar 5 vezes por semana, que pra mim é o suficiente. E por que que eu tô falando disso pra vocês? Porque, gente, treinar não é só você ir na academia. Muitas pessoas acham que se você não tiver na academia, se você não for na academia, você não está fazendo direito. Se você não fizer aquela coisa da calistelia, né? Calistenia, sei lá, alguma coisa assim, você não tá fazendo direito. E, gente, treinar vai além de você ir na academia. Eu faço dança e musculação todos os dias. Um parêntese aqui, tá? A minha musculação, ela é em casa. Eu faço com aquele aplicativo da Queima Diária e eu uso os treinos da Carol Borba. Eu tô falando aqui as referências pra vocês, gente, não é pra vender nada, que eu não tô tentando vender nada, nem promover ninguém, tá? Mas eu tô dando as referências do que eu faço. Eu pego os vídeos do YouTube de zumba, de dança, que eu gosto, que eu me identifico. E eu danço e eu faço, tá? Aqui zumba, às vezes funk. Depende, gente, depende, sabe? Mas assim, eu pego esses treinos que eu vejo, esses vídeos da internet, eu faço em casa e a musculação eu faço pela aplicação da Queima Diária, que é o treino da Carol Borba, que é o Power Definition. Então, o treino da Carol, gente, eu faço tipo assim, 3 vezes por semana, pra mim já é o suficiente, sabe? Tem semana que eu consigo fazer mais vezes, mas tem semana que a rotina não permite. Então, eu faço 3 vezes. E o treino de dança, de zumba, eu tento fazer 5 vezes por semana. Treinar é algo que ele não vai só trazer para você um corpo definido, o que é ótimo se você gosta, né? Mas também vai trazer para você um momento de respiro, sabe? Um momento que seja só seu, um momento para você usufruir. Então, assim, tem dias, por exemplo, que a rotina tá um pouco tensa por aqui por casa, então o que é que eu faço? Às vezes eu faço um treino pela manhã e o outro pela tarde. Tem dias que eu faço os dois no mesmo horário, sabe? Então, assim, mas para mim é muito importante, dentro da semana, eu manter essa rotina de fazer o meu treino, de cuidar da minha saúde física e mental, porque sim, gente, no momento que eu tô lá dançando, eu esqueço de todos os problemas que eu tenho, eu esqueço de todas as agonias, todas as preocupações, eu me entrego àquele momento e eu danço, eu não fico pensando em conta, eu não fico pensando em criança, eu não fico pensando em relacionamento, eu não fico pensando em mudança, eu não fico pensando em nada, eu penso só no meu momento. Não, esse momento eu tirei pra mim, então eu vou fazer. E é como eu disse pra vocês, eu não tenho um horário definido. Eu faço no horário que eu consigo fazer, porque eu tirei da minha vida essa questão de ter o meu dia cronometrado, entende? Eu tirei isso da minha vida porque era algo que me prejudicava muito. Eu vivia estressada, eu vivia agoniada, eu vivia ansiosa, porque quando dava próximo daquele horário e eu via que eu não estava conseguindo fazer a tarefa daquele horário, eu ficava, gente, nossa, eu ficava em um aborrecimento, eu me cobrava tanto, eu ficava tão agoniada, e isso, gente, não era bom. Não era saudável e trouxe problemas reais para minha vida, tá? Todo esse estresse, toda essa cobrança trouxe problemas reais para minha vida, e eu falo até problemas relacionados à minha saúde física. Então, eu tirei isso da minha vida, essa cobrança, essa coisa de ter um cronômetro para fazer o tempo todo, cada coisa no seu tempo, não combina com a minha rotina, não combina com a quantidade de filhos que eu tenho, não combina. Então, um conselho que eu dou para vocês e uma dica é: tirem um tempo para vocês, mas faça aquilo, gente, no seu tempo. Não fica aí apegado ao fato de que se você não fizer aquilo, aquele horário, que você nunca mais vai fazer. E se naquele dia, como acontece muito comigo, tá? Se naquele dia você não conseguiu ter o seu momento de dança, de autoconhecimento, de cura interior, gente, olha, não tem problema. No dia seguinte, você tenta fazer melhor. Entendeu? Não é sobre fazer a qualquer custo, é sobre fazer com leveza. Se naquele dia não deu para você fazer, então não faz. Mas não fica se chicoteando, porque era isso que eu fazia, eu ficava me chicoteando quando eu não conseguia fazer. E hoje em dia, hoje em dia, meus amores, é libertador. Eu me sinto livre. Eu me sinto livre e eu te aconselho a se sentir assim também, porque é muito bom.
Muito, muito bom. E, enfim, vamos para a quarta dica de hoje desse vídeo, tá, gente? E essa está, ó, imperdível. Que é, claro, cuidar de você, da sua pele, do seu cabelo. Gente, não tem nada mais gostoso nesta vida de você ter a sua rotina de skincare, a sua rotina capilar, sem você ter a necessidade constante de estar compartilhando aquilo com todo mundo. Não tem uma sensação melhor de você estar fazendo a sua rotina capilar, a sua rotina de skincare para você, por você. E por que que eu trago isso para você? Porque para nós, mulheres, ter um cuidado, ter o autocuidado fazendo parte da nossa vida é importante. E eu já compartilhei aqui para vocês em outros vídeos sobre as minhas rotinas, sobre o que eu faço, o que eu uso no meu banho. Já falei aqui sobre os produtos que eu uso no meu rosto hoje, que é muito simples e eu já vou logo acrescentando aqui. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, já volta lá e assiste, tá? Mas os produtos, gente, que eu uso para minha rotina de skincare são 2 produtos, tá? 2 produtos, 2 produtos. Vocês viram esse número? 2 produtos eu uso para minha rotina de skincare. E por que que para mim isso se tornou tão, assim, necessário e ao mesmo tempo prático? Porque se eu fosse seguir o que eu vejo aí na internet, os 10 passos para um skincare perfeito, meu Deus, como que isso, fazer 10 passos, iria trazer leveza para minha vida? Como que eu, sendo mãe de 3 crianças, iria conseguir fazer uma rotina de skincare de 10 passos? Não teria condição. Eu ia passar a vida me frustrando por causa disso. E não vendo resultado, porque não é garantido que você vai fazer 10 passos e você vai ver resultado, gente. Você vai se encher de produto, você vai comprar sei lá quantos produtos para você fazer uma rotina de 10 passos para no final das contas você não ver resultado? Não faz sentido. O simples, gente, às vezes é o melhor. E eu sei que tem um monte de gente que contradiz isso, mas o simples às vezes é o mais eficaz. E eu optei por isso porque justamente mais uma vez eu estava entrando nisso, nesse fluxo de pessoas que querem mostrar cada passo do dia e que querem realmente, de fato, mostrar que fazem aquilo diariamente. Gente, eu já tenho preguiça de fazer rotina com 2 passos, com 2 produtos. Imagina se fosse com 10. Não dá. Não cabe. Eu sou uma pessoa que, além de ser mãe, né, e não ter tanto tempo para fazer tanta coisa, eu sou preguiçosa para essas coisas. Então, no momento em que eu comecei a me obrigar a fazer uma rotina de skincare de 4, 5, 6 passos, eu comecei a desmotivar, eu já não queria mais cuidar de mim, porque a cobrança era tão grande que eu já não queria mais fazer. Então eu parei de me cuidar por um tempo, eu parei de usar produto no rosto, porque era tanta coisa que eu comecei a achar que se eu não fizesse daquele jeito não iria funcionar, então eu parei. E que bom que eu me reavaliei, que eu me reconheci, que eu vi quem eu era. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter trabalho, eu sou prática. Eu não gosto de ter trabalho. Então, pegar uma coisa que ia me dar 10 passos todos os dias para poder fazer aquilo de manhã e à noite, ou seja, 20 passos, comigo não iria funcionar. Eu iria desistir. Eu não digo nem no meio do caminho, eu iria desistir, era no começo mesmo, entendeu? Que foi exatamente o que eu fiz. Eu tentei seguir isso, e eu desisti. Porque eu não sou uma pessoa que tem essa coisa, entendeu? De fazer um monte de coisa antes de dormir, um monte de coisa depois de acordar. Eu tenho um bebê, tenho uma menina que precisa ir pra escola, que eu tenho que pentear cabelo, que tem cabelo cacheado, aí tem um menino que demanda muito. Gente, não, na minha realidade, 10 passos não se encaixa. Então, assim, eu não queria deixar de me cuidar, mas eu queria praticidade. Então, eu reduzi esses 10 passos em 2 passos com 2 produtos, que é lavar o rosto e passar o produto e tá lindo. Pronto, tá feito. Entendeu? E agora, o último passo, gente, dessas dicas, assim, que eu tenho certeza que, pra mim, tá sendo maravilhoso compartilhar isso aqui com você. E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você também vai dizer assim, meu Deus, mulher, por que que você não chegou antes na minha vida?
Amiga, tamo junta, tá? Porque olha, eu realmente queria que alguém tivesse me dito tudo isso antes. Mas vamos lá, a última dica e talvez a mais importante, não sei. Você me diz aqui nos comentários quais dessas dicas que você mais gostou, mais se identificou e quais que você vai começar ainda hoje, tá? Mas sem pressa, sem cobrança, tá? No seu tempo. Quinta e última dica, gente, desse vídeo hoje é tempo offline. Ai, Maria, mas como assim? Pois é, se você ficar offline, como que você vai assistir meus vídeos, né? Tô brincando, brincadeiras à parte, mas sim, gente, sim. Tempo offline trouxe muito mais qualidade para minha vida do que o que vocês podem imaginar. E sendo mãe de 3 crianças, vocês vão entender por quê. Eu tenho um filho de 9 anos. E ele, a idade dele já é uma idade onde as crianças hoje em dia elas saem muito cedo da fase da criança e vão para a fase da adolescência. E aqui, inclusive nas escolas, já estão falando muito sobre esse assunto na turma dele, porque ele já tá na quarta série, o equivalente à quarta série no Brasil, e aqui já estão falando sobre a fase da pré-adolescência, né? Que a criança já vai saindo aí daquela coisa de criança mesmo, já tá indo para uma fase mais amadurecida. E o meu filho, por ver os amiguinhos na escola o tempo todo com telefone, por ver que os amiguinhos têm telefone, de um mês pra cá, meu filho, ele tem pedido constantemente um celular. E ele tem dinheiro guardado, né, no cofrinho dele, e ele várias vezes ele já falou pra mim e pro pai dele, né, mãe, eu te dou todo o meu dinheiro se você me comprar um celular. Porque na cabeça dele, por mais que a gente já tenha explicado que esse não é a questão, mas na cabeça dele ele acha que ele não tem um celular ainda porque a gente não tem dinheiro para comprar. E a gente já conversou com ele, já sentou várias vezes, já explicou, filho, não é a questão, não é o dinheiro. Inclusive, eu tenho 2 telefones, se fosse o caso eu te daria. O papai também tem 2 telefones. Se fosse o caso, ele te daria um, mas a questão não é essa. A questão é princípio e limite. A gente sabe que, hoje em dia, as crianças estão vulneráveis a muito mais informações que podem ser informações boas ou ruins do que a gente nessa época. Eu, com 9 anos, eu nem sonhava o que era celular. Acho que com 9 anos nem existia ainda. Eu, sinceramente, eu não me lembro. Eu lembro que eu tive o meu primeiro telefone, eu tinha 13 anos, e mesmo assim eu ganhei em um dia e perdi no outro. Para você entender a falta de maturidade naquela época. Obviamente, hoje em dia as coisas são diferentes, as crianças têm um nível de entendimento maior do que o que a gente tinha naquela época, até porque eu também cresci na roça, né? Meu filho, ele cresce, a gente não mora na roça, a gente mora em uma cidade pequena, né? Relativamente pequena, mas não é roça. Aqui, ele tá rodeado de tecnologia, então, na escola, né? As professoras, né? Ele tem aulas de informática e tudo mais. Então, assim, gente, é muito mais fácil hoje as crianças, elas ter acesso a esse tipo de coisa. E hoje, a gente não controla o que tem na internet, né? A gente pode controlar o que a gente vê, mas o que tem na internet, o que é colocado na internet, a gente não controla. E a gente já explicou para ele inúmeras vezes sobre toda essa questão de ter um celular, né? Celular não é um brinquedo, não é algo que você vai ter ali para diversão, é algo que é necessário. Expliquei para ele várias vezes que eu trabalho com meu telefone, né? Então, assim, eu uso meu telefone principalmente para trabalho. Aí ele falou assim para mim uma vez, né? Mas, mãe, eu vejo você assistindo vídeos engraçados. Porque, sim, gente, eu não sou de ferro, eu assisto vídeos engraçados, tá? E aí eu expliquei pra ele, eu disse, sim, bem, esse às vezes é um momento em que eu quero descontrair um pouco, eu quero sair um pouco, né, do meu cotidiano e eu quero ver alguma coisa pra me fazer rir, sabe? Pra me alegrar, pra me animar. E é normal, eu sou adulta, eu tenho muitas coisas pra fazer, tenho muitas obrigações, é diferente. E foi com isso, né, com essa cobrança e essa insistência dele de estar ali o tempo todo pedindo telefone, que tanto eu quanto o meu marido, a gente, depois que dá às 6 da tarde, a gente desconecta. Ele me mandar mensagem, por exemplo, no WhatsApp, aqui sendo 18 horas,
Eu não vou te responder mais, porque a partir desse horário a gente não entra mais nas redes, a gente não manda mais mensagem, só se for realmente algo urgente, e a gente não atende ligações também, a gente não entra em Facebook. Eu ainda tenho Facebook, mas eu não uso mais Instagram, não tenho TikTok, já tem anos que eu não tenho TikTok, e o Instagram também já faz mais de um ano, se eu não me engano, que eu não uso mais o Instagram. E eu uso o Facebook de vez em quando para olhar os Reels, né? E eu também trabalho com o Facebook. Então, eu tenho um trabalho também que eu só consigo usar dentro do Facebook. Então, por essa questão, eu ainda mantenho meu Facebook. Mas, no geral, eu não uso o telefone depois das 18 horas. Depois das 18 horas, a gente está longe de tudo que for relacionado ao celular. A gente fica bem longe, justamente para trazer esse exemplo para ele, que o telefone, ele é uma ferramenta também de trabalho. Ele não é só para joguinhos, ele não é só para ficar fazendo ligações para os amiguinhos, porque na cabeça dele ele acha que é só isso, e tudo bem que na idade dele pode ser só isso, né? Na idade dos coleguinhas dele pode ser só isso, mas a gente tenta trazer uma certa autorresponsabilidade desde cedo para ele. E não, ele não vai ter telefone. Não, gente, ele não vai ter telefone tão cedo, porque assim, ele não precisa disso, sabe? Ele não precisa, e se chegar um momento realmente que eu ver a necessidade de dar um telefone para ele, vai ser com muito controle, tanto controle que eu acho que ele vai acabar desistindo de ter um telefone. Então, assim, a última dica e talvez a mais importante é desconecta e se conecta. Porque é muito importante você desconectar das redes e se conectar com você mesmo. As pessoas estão precisando isso. Elas estão precisando parar de ver, né, o que o outro está fazendo e passar a ver de fato, olhar para dentro dela e ver realmente o que ela está fazendo, né? Qual realmente ela está precisando para se conectar consigo mesmo. Gente, ser minimalista não é você viver zen, entendeu? Não é isso, gente. É você aprender a se conhecer. A gente aprende tanta coisa depois que a gente começa a trabalhar o autoconhecimento na gente mesmo, que vocês não fazem nem ideia. E eu não me tornei minimalista para me autoconhecer. Eu me autoconheci e só depois que eu me tornei minimalista. Então, assim, foi o oposto, entende? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, e se você se identificou com alguma dessas dicas que eu trouxe aqui hoje, já comenta aqui embaixo, tá? Já conta para mim a sua experiência, curte esse vídeo e compartilha com alguém que tá precisando muito. Um beijo, meninas, e até o próximo vídeo. Tchau!